vida. E Deus, Ele falou ao meu coração a respeito da ministração de hoje. Eu falei, meu Deus, o que nós vamos falar, Senhor? O que nós podemos falar? E queridos, Deus falou comigo uma coisa que eu achei interessantíssima. E dizia a respeito dos adornos da casa. Deus falou comigo, pastor, a respeito dos adornos da casa de uma maneira, pastor, que eu não tinha parado para observar. Porque eu estava conversando com o Diácono no carro no telefone. E o Diácono no carro estava falando para mim, pastor, semana que vem o senhor que prega. Eu falei, eu sei. Você foi lá, pregou uma mensagem segunda-feira, semana passada, meu Deus do céu. Senhor dos crentes. Falei, eu sei que eu prego semana que vem. Falei, querido. E o interessante é que quando eu estou falando contigo aqui, Deus me deu um tema para a mensagem. Os adornos da casa. Eu falei, Deus me deu esse tema, os adornos da casa. Mas eu não sabia aonde Deus ia me levar e como Ele iria me levar até chegar à conclusão desse tema. Mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 5 a 10. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 5 até o 10. E você vai entender o que Deus falou comigo. Porque eu vou, de uma maneira assim, bem perseverante, procurar te passar tudo que Deus falou ao meu coração. Porque eu te confesso que quando Deus começou a falar comigo, eu falei, Deus, que é isso, Senhor? Deus falou coisas comigo, irmãos, que eu, sinceramente, nunca havia parado para pensar a respeito disso. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 5 a 10. Todos acharam? Amém. Diga amém. Aleluia. Tinha 4 dedos de espessura, e a sua borda foi feita com uma borda de um copo ou com uma flor de um lírio, e a sua capacidade era de 3.000 batos. E então fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nela os que pertenciam ao holocausto. Porém o mar era para que o sacerdote se lavasse nele. Fez 10 castiçais de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez em bacias de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes, um átrio grande, como também suas portas, o qual cobriu de bronze. Pôs um mar ao lado direito da casa, para a banda do oriente, para o sul. Querido Deus, amantíssimo, bendito, eterno Pai, Senhor, fala os nossos corações, abre a nossa mente para assimilarmos a Tua palavra, porque, Senhor, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua voz falando conosco, nos instruindo, nos capacitando para vivermos, Senhor, no presente século. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, em nome de Jesus. Como eu falei para os irmãos, quando eu estava em casa, Deus me deu esse tema, os adornos da casa. E eu comecei a pesquisar aí, ler aí em Crônicas, e vocês vão ver as matérias-primas que Salomão fez questão de trazer para adornar, para embelezar, para enfeitar a casa. Tinha 4 materiais a qual Salomão fez questão que tivesse dentro da casa: ouro, prata, bronze e ferro, que naquela época lá era como se fosse mistura em tudo, porque era muito. Prata era tanta que Salomão mandou calçar as ruas. E Deus começou a falar comigo sobre essas 4 características, porque eu não tinha parado para pensar que quando Salomão constrói um templo, ali começa uma nova dispensação dos homens, uma dispensação que a gente só vai compreender depois,
observar isso? Que quem se preocupou com os adornos foi Salomão. Quem se preocupou com ouro, prata, bronze e ferro foi Salomão. Deus só queria um lugar reservado aonde a arca do concerto dele ficasse. O que Salomão fez por fora, Deus não estava preocupado. A beleza do lado de fora não impressionava Deus. Era para impressionar as nações circunvizinhas. Era para impressionar aqueles que vinham de longe, para poder ver o templo, não a Deus. O nosso Deus, ele não se impressiona com ouro, não se impressiona com prata, não se impressiona com bronze, não se impressiona com qualquer matéria-prima, preciosa ou semi-preciosa, que aos olhos dos homens é agradável. Quando Deus estabelece o sacerdote com aquele peitoril com as 12 pedras no seu peito, aquilo ali servia para causar impacto nos homens, não era impacto em Deus. Porque quando o sacerdote queria se humilhar diante de Deus, ele tinha que tirar o peitoril, ele tinha que tirar sua vestimenta, rasgar sua veste e se apresentar com cinza sobre a sua cabeça. Era a única maneira de uma adoração perfeita diante de Deus. Era a única maneira dele realmente se prostrar diante de Deus e Deus receber ele. Então Deus não recebia ele pelo brilho daquilo que enfeitava ele. Deus não recebia ele pelas pedras preciosas que ele se vestia dela. Mas Deus mostrou que Deus estava apontando para um algo ali que depois daquilo viria. Aquele adorno em torno da casa, em torno do templo, na verdade apontava para algo que posteriormente viria. E se você pegar comigo aí, abre a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2, versículo 31, você vai entender o que eu estou falando. Vamos abrir em Daniel, que você vai começar a entender do que eu estou falando nesta noite. Meu Deus, eu confesso aos irmãos que quando Deus me revelou isso, eu falei: Deus, que coisa tremenda. Daniel capítulo 2, versículo 31. Todos nós conhecemos esse texto. Você pode não ter passado por ele por esses dias, mas você conhece ele. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua, e esta estátua que era grande, de esplendor e excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era ouro fino, o seu peito e seus braços prata, o seu ventre coxa bronze, e as suas pernas ferros, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então escute bem o que Deus me mostrou. Salomão, quando estava preparando o templo, estava apontando para uma dispensação que viria. Quando Jesus vem até nós lá, o escritor de Gálatas, apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 4, diz que chegou a plenitude dos tempos, o momento exato, o momento pleno para que a profecia se cumprisse. Então havia uma profecia que lá Salomão começou a estabelecer e que ninguém pôde compreender, que aqueles adornos ali, que aquele enfeite do templo significava algo que futuramente viria. E aí quando Daniel ele é lançado dentro do reino de Babilônia, Deus começa a revelar a respeito dos adornos que havia lá no templo. Deus começa a dizer que aqueles adornos eles tinham 4 significados. Deus começa a dizer que aquela simbologia ali significava 4 reinos e 4 características, 4 dispensações e 4 tempos da humanidade. Vamos começar pelos reinos. O primeiro reino seria o reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor, que seria o reino de ouro. Daniel revelou a ele e disse: olha, o primeiro reino é o reino de ouro, é a cabeça. O segundo reino, que é o peitoril, é o reino de prata, que será a Média e a Pérsia. Os Medo e Persa irão governar sobre toda a face da terra.
O terceiro reino, que era o reino de bronze, era o reino da Grécia, que irá governar sobre a face da terra. A última etapa da estátua seria o Império Romano e consecutivamente os pés com ferro e com barro, o final da história do Império Romano, dividido e misturado. E aí eu falei, meu Deus, será que eu vou, Senhor, saber entregar essa mensagem? Será que eu vou saber falar, Senhor, do que o Senhor está me falando? Porque é muito profundo o que Salomão estava dizendo, para você trazer para dentro de Daniel o que Daniel estava dizendo, e para você entender que Nabucodonosor, quando ele teve um sonho, o sonho dele, ele viu uma estátua que era em forma de homem. Em forma de homem. Diga para o irmão que está do teu lado, em forma de homem. Em forma de homem. Então ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito de prata, ela tinha as partes baixas de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. E eu comecei a ver algumas características que havia no Império Babilônico. O Império Babilônico era um império que estava em busca de um Deus. Se você for ler, você vai ver que eles estavam em busca de um Deus. Eles adoravam muitos tipos de deuses, pastores, mas eles estavam em busca de um Deus. A história diz que o rei aqui, ele tinha encantadores, ele tinha o mago, ele tinha astrólogos, ele tinha aquela turma toda do lado dele. E quando as coisas afligiam ele buscava uma resposta visando algo espiritual. E os deuses que se diziam deuses daquela época se apresentavam e não traziam resposta. Sabe por quê? Deus estava mostrando ali, e mostrou em toda a trajetória da humanidade, que Satanás sempre foi limitado. Satanás sempre se achou o bam, mas ele tinha os deles lá. Uma legião de homens, uma legião de encantadores, uma legião de pesquisadores, e nenhum deles soube trazer uma resposta ao rei a respeito de uma palavra revelada pelos céus. Queridos, eu quero que você entenda que Deus estava mostrando aqui, ó, desde o princípio. Olha só, Salomão, os adornos da humanidade eu controlo, eu organizo, eu trabalho na vida do homem e na vida da mulher. E quer que eu te diga uma coisa que Deus falou comigo? Deus mostrou para mim que aquela estátua ali era a estátua de um homem, porque na verdade dizia a respeito dos valores que a humanidade leva em si. Naquela época lá, o povo se empenhava para buscar um Deus. Não sabia quem era o Deus, mas se empenhava para buscar um Deus. Se empenhava no propósito do seu coração de conhecer o Deus Criador do céu e da terra. Se empenhava no seu coração, buscava em todos os tipos de deuses que havia. E como a resposta não vinha naqueles deuses, eles tinham que esperar que Deus fizesse algo profundo, tremendo, poderoso, para reconhecer a soberania e o poder desse Deus a quem nós servimos. A Bíblia diz no capítulo 3 de Daniel, chamaram lá os três amigos de Daniel, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, prepararam uma fornalha de fogo. Tem até um hino, irmãos, que a primeira vez que eu escutei esse hino, eu senti vontade de virar de cabeça para baixo. Eu senti vontade de sair arrastando pelo chão, de tanta vontade de glorificar a Deus. Que tem uma irmã que ela fez um louvor que diz: é o mundo se prostrando e a igreja de pé. É o mundo se prostrando e a igreja de pé. Porque ela conseguiu contemplar com a visão espiritual o que estava acontecendo naquele momento. Quando o rei Nabucodonosor mandou que tocasse os instrumentos, a citara, o pífaro e todos os instrumentos de acordes ali. E aqueles três homens, Ananias, Misael e Azarias, disseram: ó, nós não vamos se dobrar. Nós não vamos se dobrar. Hoje, irmãos, você vai entender o que tem acontecido com a igreja em nossos dias. Porque naquela época, o crente parava diante da fornalha e dizia: eu sou crente e pronto. Eu fui chamado por Deus e pronto. Eu tenho um Deus que habita no céu, que governa sobre a minha vida, que
importa a circunstância, não importa a situação, eu não vou me dobrar. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Os adornos, o primeiro adorno daquela estátua dizia respeito ao povo que estava em busca de um Deus. Dizia respeito ao povo que colocou no seu coração que tinha que encontrar esse Deus. O segundo império é a Média e a Pérsia. Porque eu achei interessante, queridos, que eu comecei a analisar de Abraão até chegar à construção do templo, e nós víamos o povo muito perdido no meio do caminho. E uma coisa me chamou a atenção, irmãos. Hoje em nossos dias nós temos tanto crente em cima do muro. Tem tanta gente que não se decidiu ser crente, se não é. E Deus me mostrou uma coisa. Sabe o que Deus falou comigo na minha casa? Deus me fez entender que na época que Sodoma e Gomorra foi destruída, ainda que a maioria dos cidadãos saíram para tentar violentar aqueles anjos, nem todos saíram de casa. Teve gente que ficou dentro de casa. Teve gente que não foi. Teve mulheres que não foram. Teve crianças que não foram. Tiveram muitos que não foram. E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, meu Deus, e por que só saiu Ló e a família dele e o restante foi todo destruído? Se aquele pecado ali teve muita gente que não cometeu. E Deus falou que tem muita gente que quer ficar neutro. Mas até os neutros Deus vai consumir. Até aqueles que pensam, não, eu não vou me envolver, não, eu não vou abrir a boca para falar. Aqueles que dizem, não, eu sou crente, mas eu não vou falar contra o pecado, eu não vou falar contra o homossexualismo, eu não vou falar contra a prostituição. Até esses Deus vai lançar fora da sua presença. Até oh, meu Deus. A cabeça de ouro era o primeiro adorno. O segundo adorno, queridos, era o peito de prata. O peito de prata vinha de dois reinos, um Média e outro Persa, chamados Medos e os Persas. Foram homens que também estavam em busca de um Deus. Tanto estavam em busca de um Deus que o rei Artaxerxes, ele resolve liberar os judeus para voltarem para adorar a Deus. Ele resolve dar crédito ao seu copeiro e dizer, vai, sobe e adora o teu Deus, sobe e reconstrói os muros e edifica a cidade do teu Deus. Estavam em busca de um Deus, estavam querendo ter um encontro com Deus. E eles eram um povo violento. Eles eram um povo que quando saiu a guerra, dilaceravam os seus inimigos, não tinham piedade de ninguém. O próprio Daniel aí diz que os seus inimigos dentro da casa do rei armaram contra ele, só porque tinham inveja dele, porque ele era alguém que buscava fazer as coisas com seriedade, sem se afastar do seu Deus. Por causa dele ser um servo fiel, por causa dele ser alguém temente, ficaram com inveja dele. Lá no capítulo 6 a Bíblia diz que armaram arapuca contra ele e tentaram jogar ele dentro de uma cova. Tentaram destruir a história, tentaram acabar com os sonhos, com os projetos de Daniel. Como é que pode querer destruir alguém que entrou no reino para fazer só o bem pelo reino? Entrou no reino com desejo de fazer o bem. Eu abro um parênteses aqui. Hoje em nosso meio está simples. Você entra para fazer o bem do reino e eles querem te jogar na cova. Você entra para dar o melhor de você pelo reino. Você entra para se dedicar ao reino. Você entra por amor ao reino. E eles dizem, não, vamos matar ele. Ele está nos incomodando. Vamos jogar ele na cova. O leão vai ficar 30 dias sem comer e nós vamos jogar ele lá dentro, porque a presença dele, porque a alegria dele, porque a fidelidade dele nos incomoda.
são aqueles que no dia a dia passam por você, sabe quem você é, sabe onde você mora, conversa com você, mas vamos matar, vamos acabar com a história dele, vamos eliminar ele de uma vez. E Deus diz: não, não vai ser assim não, não vai ser dessa maneira não. A Bíblia diz que eles jogaram Daniel dentro daquela cova, e quando eles lançaram Daniel dentro da cova, o Senhor manifestou a mão dele e não permitiu que os leões consumissem a Daniel, não permitiu que os leões comessem a Daniel. Antes Deus deu um grande escape a Daniel e mostrou a mão dele sobre a vida de Daniel. A coisa era tão tremenda, tão poderosa, que o próprio rei se sentiu incomodado com tudo que aconteceu com Daniel, com tudo que aconteceu na vida de Daniel. E o rei ficou em jejum, e o rei não se alimentou, e o rei preservou para que chegasse lá e visse como estava Daniel. A Bíblia diz que quando o rei chega na porta da cova, ele clama e diz: Daniel, varão muito desejado, a dizer que o Senhor teu Deus tenha enviado o teu anjo e te dado um escape e livramento. E Daniel, de lá de dentro da cova, diz assim: olha, o Senhor meu Deus não achou em mim nada, rei. O Senhor meu Deus não achou em mim transgressão contra ti. É tão bom, irmãos, quando o crente se mantém íntegro. É tão bom, irmãos, quando na nossa integridade nós podemos dizer: não, irmãos, não tem nada disso não. Eu tenho uma vida íntegra, eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma vida de testemunho. Testemunho na igreja, testemunho na minha casa, testemunho entre meus amigos, testemunho por onde vou, onde trabalho, onde estou. Cara, meu Deus, olha aqui, queridos. A Bíblia diz que o terceiro reino, o reino de bronze, era o reino de Alexandre. Só que o reino de Alexandre me traz uma certa preocupação, porque você nota que o reino de ouro e o reino de prata, ele tinha algumas características peculiares. O terceiro reino, a história diz que Alexandre era filho de Felipe da Macedônia, e que o pai dele foi um conquistador, e Alexandre não era nem acreditado pelo próprio pai, nem o próprio pai acreditava nele. E Alexandre, ele começa a guerrear, e a primeira batalha grande de Alexandre foi contra o exército persa. E a Bíblia diz, a história diz que nessa batalha contra os persas era mais ou menos um número de 10 a 20 para 3. 10 a 20 homens para 3 homens. E quando todo o exército se intimidou diante da tamanha adversidade, diante da tamanha dificuldade, Alexandre tomou a frente do exército e disse: nós vamos e vamos vencê-los. E um exército pequeno venceu um exército grande pela ousadia de um homem. Mas existe uma coisa que é real: o exército de bronze de Alexandre foi ocasionado também por diversas situações que eram contraditórias. Se você for ler o livro do profeta Daniel, Daniel fala que o reino de Alexandre seria um reino curto, e foi um reino curto. Mas o reino de Alexandre era um reino de orgia, de prostituição, de homossexualismo, igual nunca houvera na terra. Todo historiador que fala do governo de Alexandre usam esses termos para falar a respeito dele. E Flávio José, ele fala uma coisa que para mim
Alexandre se preparava para invadir a Palestina. E ele já tinha recebido recomendações que os judeus eram um povo rebelde. E que eles tinham que entrar lá e destruir todo mundo. E que todos os povos onde eles iam, eles tinham que estabelecer os seus deuses. Eles tinham que colocar os seus deuses. Ó, vai lá e coloca o deus grego lá. E na Grécia tinha uma infinidade de deuses. O que a gente escuta de mitologia grega aí, uma vez Deus me deu uma mensagem, deuses ou demônios. E eu vim trazendo o conceito desses deuses da mitologia, que alguns deles se associam aos ídolos do sincretismo religioso no Brasil. E você vê que é uma coisa terrível. Mas eu acho interessante que na terra de Zeus, na terra de Hércules, na terra de Hera, na terra de Poseidon, na terra de inúmeros deuses, lá não faltavam deuses. Alexandre sai e vai atravessando com seu exército a Palestina. Antes de entrar em Jerusalém, ele acampa com seu exército e diz: nós vamos passar a noite aqui, porque amanhã nós vamos invadir. Coisa linda. Ah, irmãos, o próprio José fala uma coisa que é muito forte. Ele diz que Deus visitou o sacerdote lá. E Deus falou para o sacerdote botar o éfode, botar a vestimenta sacerdotal, e que quando o rei entrasse, eles recebessem ele em traje sacerdotal. O rei vinha de muitas conquistas. Ele estava se sentindo autossuficiente, que não dependia de ninguém, que ia passar por cima de todo mundo, que era melhor que todo mundo, e assim sucessivamente. O rei não dava espaço e nem confiança para ninguém. Mas o historiador diz que quando ele chegou na Palestina, os sacerdotes estavam de pé, vestindo com as vestimentas sacerdotal, e o rei fez algo que em todas as batalhas dele, eles ainda não haviam visto ele fazer. Ele foi na frente do seu exército, chegou na frente dos sacerdotes, desceu do cavalo, e quando ele chegou perto do sacerdote, ele dobrou o joelho e disse: hoje à noite eu tive um sonho. Hoje à noite eu tive um sonho, e o Deus dos Hebreus me mostrou cada um de vocês do jeito que vocês estão, e disse que eu me dobrasse diante de vocês. E ele disse: nessa terra vocês vão adorar o Deus de vocês, porque o Deus de vocês é Deus. O Deus de vocês é Deus. Oh, aleluia. Querido, e quando eu paro para analisar isso, eu paro para pensar em muitos crentes. Você está com medo de quê? Você tem se apavorado por quê? Tem gente que diz: não, o diabo está me perseguindo. Qual é a novidade nisso? Ele vem desde o início da história perseguindo e tentando destruir, tentando acabar com a história de homens e mulheres. Mas o que eu vejo é um Deus poderoso que frustra os projetos dele, que frustra os propósitos dele e dá vitória aos céus. Oh, aleluia. Queridos, e o quarto reino é o Império Romano, o reino de ferro. Queridos, pense num reino endemoniado. É o reino de Roma. Roma foi estabelecido pelo que sobrou da Grécia. Depois que Alexandre morreu, a Grécia foi dividida em 4 partes, para 4 reis. E o que sobrou da Grécia virou o poderio que se tornou o Império Romano, o Império de Ferro. Roma foi um império que com severidade governou. Eles tiveram habilidade para dominar o mundo com sua astúcia, com sua capacidade. Dominaram reinos, dominaram homens e mulheres. O Império Romano era tão ruim, que para Herodes poder subir ao trono, para ele poder permanecer
quando ele soube que o rei dos judeus, segundo a profecia, viria, ele mandou matar todas as crianças da faixa etária de 2 anos de idade para baixo. O Império Romano, eles tinham por hábito sacrificar as crianças. Naquela época eles não perderam o costume do sacrifício das crianças que outrora havia. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou trazendo toda essa história dos adornos para você compreender que a estátua, quando Nabucodonosor lá viu ela, e quando Daniel deu a revelação de qual era essa estátua, ela tinha os pés de barro misturado com ferro, porque mostrava a fragilidade do último rei. O barro misturado com ferro significava também a igreja misturada com o governo. O Império Romano, ele se estabeleceu e a igreja cresceu. E a igreja teve um crescimento tremendo. Se você pegar 43 a 45, diz aí, Daniel capítulo 2, 43 a 45, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas no dia desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que no monte foi cortado uma pedra sem o auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, quando o rei teve essa visão, quando o rei teve essa revelação termina dizendo que uma pedra sem mão é cortada, lançada sobre esses pés dessa estátua, e ela é esmiuçada, ela é desfeita. Agora paremos para pensar no ser humano. Quando nós começamos por essa estátua que vem de ouro, começamos pela parte superior, em que o ser humano usa muito a sua mente, em que o ser humano é voltado muito para a consequência da sua mente. Havia naquela época pesquisas que até hoje em nossos dias, homens sábios não conseguiram decifrar. Coisas que naquela época eram colocadas como conhecimento, e a pessoa era morta para ter conhecimento, porque os demais ninguém entendia. Na época de Babilônia, foi uma época de apogeu, época de glória. Até hoje se fala sobre os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas daquela época. Toda a poesia que havia lá, a biblioteca que havia lá, todo o conhecimento que eles buscavam. Depois vem a Grécia, que buscava o conhecimento de uma forma inigualável, e que deu ao mundo grandes pensadores. Hoje, em nossos dias, vivemos na época dos pés de barro. E aí você vai entender o que Deus falou comigo. A humanidade, ela tinha um certo valor enquanto ela era ouro, tinha outro certo valor enquanto era prata, tinha outro certo valor enquanto era bronze, e tem outro valor agora que é ferro. Quando Deus estabeleceu o seu reino, separou-nos do reino estabelecido pelo mundo, porque o reino estabelecido pelo mundo está em decadência. Antes que a pedra batesse no pé, ele já estava em decadência. Ele era ouro, e depois substituído por prata, e depois foi substituído por bronze, e depois por final chegou o ferro. Aí você para pensar naquelas podridões que havia lá no princípio, e que hoje são piores ainda. E escute o que eu quero te falar. Essa pedra que foi arrancada sem mão nos deu a habilidade de entrarmos dentro da esfera cristocêntrica. Quem não está em Cristo está vivendo lá fora, e quem está vivendo lá fora está vivendo segundo essa regra
decadente, regra de fracasso, em que as pessoas hoje em nosso dia perderam o amor próprio, perderam o amor um pelo outro. Hoje eu estava vendo uma coisa interessante, eu vi um camarada, fez uma postagem para se queixar de um cidadão que abandonou um cachorro no meio da rua. E nós todos os dias passamos por seres humanos abandonados no meio da rua. Todos os dias passamos por seres humanos abandonados em bar de marquise. Ninguém se preocupa em fazer reportagem para poder dizer a respeito de um ser humano. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor se acabou. Porque a glória dos primeiros dias foi-se embora. Sabe quando a arca foi tomada lá em Samuel, e quando o povo, os sacerdotes olharam, quando o sacerdote Eli olhou, ele se desesperou, ele morreu, porque ele viu a glória ir embora. Escute bem, queridos, a glória da humanidade foi embora, os valores se inverteram totalmente. O que é valoroso hoje é prostituição, é homossexualismo, é adultério, é lesbianismo, é fornicação, e ninguém está preocupado com isso. Por isso que Deus me falou no princípio sobre aqueles da cidade de Sodoma e Gomorra que não saíram, que ficaram dentro da sua casa. Sabe por quê, irmão? Deus estava falando comigo que tem muito crente que está dizendo nesse detalhe: eu não vou me meter não, eu não vou me envolver não, eu não vou falar nada sobre isso não, deixa assim. E hoje nas igrejas é assim, tem gente cantando, desmunhecando na casa de Deus, tem gente de prostituição em cima de púlpito, tem gente de adultério em cima de púlpito. É o fracasso, é a vergonha da humanidade, e nos falta nós dizemos a que viemos. Ou eu faço parte do reino que é sobreposto a todos esses reinos, pelos quais eles todos vão ser esmiuçados, ou eu sou igual a eles. E se sou igual a eles, estou numa situação difícil demais, pastor, porque eles estão em total decadência, pastor. É o final, acabou, os valores acabaram, a inversão de valores é total. E antes, o que era errado hoje é certo. E as pessoas dizem assim: deixa de ser careta, isso é certo. Você que fica com esse negócio de caretice. Eu estava assistindo uma matéria hoje sobre os cantores evangélicos. O pastor cantor, Deus abençoe sua vida, tem uma história como cantor. Mas eu tenho visto que hoje muitos cantores evangélicos têm feito aliança com Satanás. Eu estava vendo uma reportagem com o Luciano Huck, ele fala assim: aqui tem evangélico, aqui tem judeu, aqui tem espírita, aqui tem todo mundo, que isso aqui virou uma Babel. Ele fala assim. E aí pega na Paula Valadão e ela fala assim: não, mas tem espaço para todo mundo. Ela diz isso. Ela diz: tem espaço para todo mundo. E eu te pergunto: você quer esse espaço para você? Porque eu não quero. Você quer esse espaço na tua vida? Porque hoje o mundo entrou dentro da igreja. Só que a igreja não são essas quatro paredes, somos nós. É nós que Deus quer encher de glória, para combater contra isso, para pregar contra isso, para falar a verdade, doa quem doer. Sabe o que eu vejo, irmãos? A pedra, ela vai esmiuçar todos os reinos. Mas quando todos que fazem parte da esfera cristocêntrica entrarem dentro dela de verdade, tem muita gente hoje que não quer nem mais pregar sobre a cruz, não quer nem mais falar sobre aquele que morreu na cruz do Calvário. Sabe por quê, irmão? Não dá ibope. Isso o povo não quer escutar. Não, isso o povo não agrada ao povo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 9. 1 Pedro 2, do 1 ao 9. Meu Deus. Amém, queridos? 2, do 1 ao 9. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento e inveja, toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite, para por ele crescerdes para a salvação. Agora, se já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva,
rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados, como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual aceitável a Deus por Jesus Cristo. Pois nas Escrituras se diz: vede que eu ponho em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem verá crer não será confundido. Ora, para vós o que credes, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e é uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Tropeço porque são desobedientes à palavra, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que te chamou, foi Ele quem me chamou. Mas nós precisamos compreender isso. Nação eleita, sacerdócio santo, salvação é coisa séria. Estar com Cristo é coisa séria. Estar com Cristo não está em cima do muro. Estar com Cristo não está segundo a opinião da maioria, porque a maioria hoje tem sido a maioria ignorante, que tem se deixado levar pelos oba-oba que a gente escuta aí fora, pelas influências que o diabo tem colocado no coração dos homens. Eu estava essa semana vendo uma situação que me passaram, e eu comentei mesmo. Programa gravando palavra de paz. Aí me passaram lá. Falei, irmão, eu conheço o garotinho desde a época que eu era roteiro aqui do pastor Baldo. Primeiro governo dele, né, pastor? Foi a governador e nós fomos lá conversar com o pastor Everardo. Eu botei lá um comentário, camarada, fui lá, eu conheço, estou falando que eu fulano, eu conheço, fui lá com o pastor, lá estava responsável, chegou lá, fomos recebidos, não sei, uma coisa desagradável. Você trabalha, você ajuda, e depois você é recebido de maneira desagradável. E chegamos à conclusão que política é assim. O camarada te usa, depois quando quer mais, acabou, tira e vai embora. E é uma grande verdade. E aí o camarada lá entrou, um vereador lá de Nova Iguaçu entrou. Ô pastor, eu vou discordar do senhor. Não, nem falou pastor. Valcilei, eu vou discordar de você. Você está sendo influenciado pela Rede Globo, pela Globosat, porque começou a contar a historinha dele lá. Quando ele acabou de contar a historinha dele, eu falei, querido, você deve estar falando de um outro Valcilei, não de mim. Meu nome é Valcilei, eu sou pastor há 16 anos. E eu sei do que eu estou falando, porque na época que o garotinho foi candidato, com o Everardo, com isso, comecei a falar, era um bando de sem vergonha, por isso que eles não quiseram comunhão de verdade da igreja. Porque se quisesse comunhão da igreja, tinha que seguir as regras da igreja, a diretriz da igreja. E sabe que se for para ser candidato de igreja, vai ter que dar testemunho como crente. Não adianta dizer essa história que hoje é crente, amanhã está na macumba, amanhã está no céu, está fazendo igreja para todo mundo, ou é ou não é. E está cheio de gente acima. Aí entrou um oprimido lá, porque primeiro aí o vereador entrou e pediu perdão, falou, não sabia que o senhor sofreu essa decepção, eu também tive decepção com o Everaldo, e dou razão ao senhor. Amém, tchau. Aí entrou um outro endemoniado e foi e falou assim, eu concordo com você, vereador fulano de tal, que não é que é pastor, que tem que ser assim, que acha que é isso, que é aquilo, pegou um versículo da Bíblia e botou lá. Aí eu falei, eu não consigo. Aí eu fui e falei assim, eu devia dar confiança para aquilo que você postou. Mas não vou te dar a devida confiança, ainda mais por você ter usado o versículo bíblico. Haja visto que o próprio Satanás também usou a Bíblia para tentar convencer Jesus da vontade dele. Então vocês que são defensores de política, porque eu defendo o reino, eu não vou discutir com vocês. E a verdade é que
cheio de crente com um montão de bandeira hoje para defender. Mas são poucos que defendem o reino dos céus. Sabe por quê? Para defender o reino dos céus tem que ter vida com Deus. Porque se não tiver, quando tu começa a falar, eles começam a te apontar, eles começam a falar, não, esse daí não, é assim. Irmãos, eu fiquei anos evangelizando aqui dentro da Jatuba, na época que o bicho pegava mesmo. 3 horas da manhã, parava o pai para poder orar lá no meio da quadra, na época que todo mundo era bravo lá. Era tanto bravo que a gente nem sabia quem era mais bravo. Porque, meu Deus, que só sabia quem era mais bravo porque sabia quem era o último que mandava em todo mundo. E aí a gente ia logo o último e orava e fazia a obra de Deus. Mas sabe por que eles deixaram? Depois o irmão falou para mim, esse pastor, o senhor estava tribulando os camaradas. Porque todo sábado, quando ia começar o baile, ele dizia, o que a gente vai fazer com aquele pastor? Meu Deus, ele está acabando com o baile. Ele chega às 3 horas da manhã e acaba o baile. E eu encontrava com os crentes no ponto da Kombi, no meio da rua, e ele falava, olha, deu uma fugidinha pro baile, pastor. Quando cheguei lá, que eu estou todo animadinho, fala assim, pausa para repetição. E entra o senhor orando, poxa, pastor, ele estava falando, Jesus está voltando. Olha o que eu estou fazendo aqui. E vinha para casa e Deus operava. Nós tivemos diversos testemunhos. Mas isso, irmãos, é porque a vida é comprometida com Deus. Porque se tu não tiver a vida comprometida com Deus, tu vai lá orar. Eu já vi, ninguém me contou não. Você, rala, vai embora, não tá ali não. Já vi. Porque, irmãos, é sério. Vida com Deus é coisa séria. A Bíblia diz que nós devemos nos acautelar pela imensa nuvem de testemunha que nos rodeia. Lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção dizendo para que nós não nos conformemos com o presente certo, mas que o transformemos pela renovação do nosso entendimento. Mas para transformar, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida no altar. Crente, para trazer transformação, tem que ter vida no altar, tem que ter compromisso com essa palavra, porque se não tiver compromisso com essa palavra, está fazendo parte do reino deteriorado que se encontra lá fora. Um reino promíscuo, um reino destruído. Não é reino, irmãos, da qual hoje nem rei tem. Nem rei tem. Quando Jesus falou, quando a profecia de Daniel fala sobre a divisão desse reino e a destruição dele, você observa que na humanidade hoje não tem um reino, mas eles estão esperando um reino. Sabe por quê? Quando Jesus veio lá atrás, há 2013 anos atrás, como diz o historiador, mais ou menos isso, 3 anos a menos ou 3 anos a mais, mas quando Jesus veio lá atrás, Jesus estabeleceu um reino que seria o reino eterno. Mas você pensa que os homens gostaram disso? Olha o que o escritor, o apóstolo Paulo, vamos comigo aqui, Romanos 1, 28 e 29. Vamos acabarmos rapidinho. Romanos 1, 28 e 29. Olha só se essa profecia de Paulo não está se cumprindo hoje em nossos dias. Romanos. Eu gosto muito do livro de Romanos, porque, meu Deus do céu, o livro marreta. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas convenientes, e estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, são necios,